Agora sim. Então, repetindo, na sessão de hoje, a gente vai falar bastante sobre pronúncia, sobre Connected Speech, que é uma ferramenta do inglês que te ensina a falar um inglês mais do dia a dia, mais natural, voltado principalmente à pronúncia. Então, tem muita pronúncia hoje. Eu vou falar com vocês também um pouquinho a respeito de 3 aplicativos que eu considero assim, ó, essenciais para qualquer pessoa que esteja aprendendo inglês, básico, intermediário, avançado. São 3 aplicativos muito legais mesmo. Ahn, e tem mais coisa. Deixa eu pegar minha lista, que é muita coisa acontecendo no dia de hoje. É, é isso, e algumas diquinhas, então, sobre como vocês podem intensificar, né, a velocidade com que o aprendizado de vocês está ocorrendo. Tô vendo que eu estou me desenvolvendo, mas eu queria acelerar um pouquinho mais. Como é que eu posso fazer isso? Tá bem? Ahn, e, claro, no finalzinho tem o bônus pro ano que vem. Um bônus gostosinho pro ano que vem. Gente, então, primeiro de tudo, eu queria que vocês me ajudassem, participassem o máximo que vocês puderem, até para que vocês vão aprendendo junto, né? Eu acho que quando a gente está falando sobre pronúncia, é bem importante que vocês tenham a consciência de que pronúncia está totalmente relacionado com a prática em voz alta dos sons. Porque a primeira coisa que é importante todo mundo aqui entender e saber é que a pronúncia, a fala, ela está diretamente ligada com o trabalho muscular que nós temos aqui, nessa região de boca, pescoço e também pulmão. Então, tudo em conjunto reflete na nossa fala. Tem Giovana chegando aqui, já vou liberar para ela também. Então, não adianta você querer falar melhor em inglês, você pronunciar melhor as palavras, se você de fato não praticar isso em voz alta. É tipo aqueles memes que existem, né? Nossa, quando eu tô falando inglês na minha cabeça, tá tudo lindo e maravilhoso. Aí eu vou falar com alguém no telefone em inglês, Jesus, socorro. Ficou, né? Horrível. Não saiu do jeito que eu queria. Então é exatamente isso. É a prática que vai fazer total diferença na hora da tua comunicação. Então, assim, a gente vai ter várias atividades hoje. Atividades que a gente vai fazer individual, cada um na sua, com o microfone mutado mesmo, praticando em voz alta, atividade entre vocês. E eu vou buscar a participação de vocês a todo momento. É isso que a gente precisa para fazer o negócio funcionar. Mas, Giovana está tentando conectar ali. Qualquer coisa eu vou mandar uma mensagem para ela. Então vamos lá, minha gente. Primeira coisa que eu vou começar com vocês é falando sobre as vogais. Porque as vogais em inglês, elas podem sim ser a pedra no sapato de muita gente. E aí tem aquela questão que não é só saber como é que se fala aquela vogal, tá? A, E, I, O, U. Legal, peguei as vogais. Tá, mas e por que que quando eu tô falando, por exemplo, a palavra lion, leão, o som da letter I se mantém? Lion. E por que que eu tô falando, por exemplo, a palavra heat? Tem a letter I ali no meio, mas não é mais height, agora é heat. Tudo isso tem uma explicação. E eu não tenho condição de sentar aqui com vocês e explicar tudo sobre as vogais. Porque a gente precisaria, acho que, de uma semana, todos os dias falando sobre todas as possibilidades das vogais. Mas tem algumas coisas que chamam mais atenção e são essas coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, fiquem com os cadernos, anotem tudo, porque são regrinhas, regrinhas demandam prática, regrinhas demandam voltar ali e entender a regrinha novamente, vai precisar voltar realmente e praticar. Eu vou falar hoje com você sobre 2 vogais. A vogal letter A e a vogal letter I. E 2 variações dessas vogais. Tem mais. A gente vai focar em 2, ok? Que são as principais. Hello, Gi. Can you hear me? Não sei se você consegue me ouvir. Qualquer coisa, manda um oizinho no chat, algum modo de sobrevivência. Estou aqui, consigo ouvir. Só para eu saber que você conseguiu. Então vamos lá, minha gente. Vou abrir aqui para vocês. A primeira vogal que a gente vai falar é a vogal letter A. Falando nisso,
Alguém aqui sabe me dizer quais são todas as vogais em English? In English, like A, T, 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 T? Diz, quem sabe aí? Andressa, do you know? Eu acho que sim. Manda pra gente, então, I, quais são as vogais? A, não. I, A, O, O, I, I, U. U, ok. Aham, boa, isso aí, isso mesmo. Então, a gente vai focar primeiramente na vogal, na vowel A. E já vamos iniciar entendendo o que está acontecendo aqui, ó. Então, o primeiro som que nós vamos entender da vogal letter A é esse som aqui, ó, que parece a letra A e a letra E juntos, que nada mais é do que aquele som de é, é. Então, esse sonzinho junto é como se fosse o som de é. Então, vamos entender quando que esse som acontece. Vamos lá. Sempre que a palavra ela terminar em uma consoante que não seja a letra L ou a letra R. Sempre que essa palavra terminar em uma consoante, e não pode ser L ou R, a gente vai ter esse som de E. Tipo at, back, bed, bath, can, cap, clap, crank, damn, fed, e por aí nós vamos. Todas estas palavras aqui têm a mesma estrutura. Elas finalizam com uma consoante, mas a consoante não é L e não é R. Todas. Então, sempre que surgir uma palavrinha nova, porque eu tenho certeza que no meio dessas palavras aqui, ó, existem palavras que você não conhece. Alguma delas você não vai conhecer. Tem bastante vocabulário aqui. Mesmo você não conhecendo, você consegue aplicar a pronúncia e isso nos traz muito conforto na hora de falar. A pronúncia é um dos pilares que vai trazer para você confiança e segurança na hora de você se expressar. Porque a maior parte dos alunos deixa de se expressar, deixa de se comunicar, ou às vezes até de fazer uma leitura na aula, porque não sabe como pronunciar aquela palavra. Agora você sabe, apesar de você não saber o significado dessa palavra, você vai saber pronunciar. Tem a letra A, terminou com consoante que não é L ou R, é esse som de E, tipo past, rack, van. Teacher, mas não é van? Van. Não é, sei lá. Deixa eu pensar uma que geralmente é confundida aqui. O can, can, can. Até hoje eu falei can. Ah, mas é can. Olha só, can. Então tem esse som, termina com uma consoante, que não é L ou R. Ok? Vamos praticar um pouquinho agora, todo mundo como é que eu falo isso? Muted. Everybody muted. Vamos praticar agora em voz alta todas essas palavras, inclusive as que vocês não conhecem. Então, em voz alta, bora lá. At, back, até o final. Hi, Jess. Can you hear me, Jess? Yeah, I'm here. Okay, Hello. good. We're doing an activity after we continue, okay? Just a second. Okay. They're practicing. Tô analisando pelas bocas de vocês, quando vocês pararem, eu continuo. Vamos lá, manda ver. Ok. Vou pedir ajuda para alguns de vocês, então. Nós temos algumas pessoas aqui, acho que temos umas 5 pessoas na chamada. Então, vou pedir ajuda para 4 pessoas. Cada linha será uma pessoa aqui. Novamente, por mais que você tente voltar o som para, por exemplo, para o E, can, lembra, consoante não é L ou R, é, can, can. Ok? Então, vamos lá. Eu vou pedir ajuda para Flávio. Flávio começa aqui.
Depois, Jéssica dos Estados Unidos. Jéssica Sanches. Então, Jéssica. Flávio, Jéssica. Vamos com a Andressa. A Andressa chegou hoje, já vou botar ela para fazer um monte de coisa. Gisele. Ok? Então, vamos começar com Flávio, please. Right. At, back, bed, bath, can, cap, clap, crank. Yes, crank. Good. Jessica, please. Jessica Sanchez. Dan, fad, fat, glad, hat, jack, lack, lad, lap. Ah, there you go. Andressa. Mad, man, match, pen, pest, hack, happy, hatch. Nice. E já vou deixar agora uma segunda dica antes de entrar, Gi. É uma dica que vai ajudar a Andressa e vai ajudar todo mundo aqui. Em português, no português, a gente tem o costume de falar, por exemplo, vou pensar uma palavra aqui, do nada, meu Deus. Um objeto que termine com o som de uma consoante. I don't know. Vou pegar uma palavra em inglês mesmo. Flávio, você sabe me ajudar aí? Eu vi que você abriu o microfone. Paint. I don't know if Pente! Boa, help. boa, Flávio. Boa. Já ia botar isso no inglês, já ia escrever. Pente. Boa. Pente. A gente no português tem um costume muito grande, porque é o que nós fazemos, de trazer vogais para todas as consoantes. Todas. Então, sempre que a gente vai se comunicar em português, mesmo que a palavra terminasse assim, ó, a gente tem uma necessidade fora do normal, que é normal pra gente, né? A gente tem essa necessidade de incluir uma vogal. Eu não vou falar pent. Eu vou falar. Claro que em português a gente tem essa vogal ali. Pen, né? Pente. Então eu busco muito isso aqui, ó. E isso é muito comum de nós levarmos para o inglês, porque é um costume nosso do português que a gente leva para o inglês. Então, quando nós temos palavras que têm essa terminação numa consoante, a gente vai enfiar aquela letra E, que na verdade a gente nem pronuncia como E, que a gente pronuncia como I, né? Penti, pente. Então, o que que acontece aqui, ó? Nessas palavras aqui, ó, mad, met, parece que falta, né? Med, mete. Mas, na verdade, qual que é a pronúncia, o som dessa letra aqui? D. Eu não uso de. Med. Qual que é o som dessa aqui? T. É o som mudo do t. Se eu colocar aqui, ti. Se eu tiro, t. Best, rec, rec, rep, ret. Então, a gente não vai praticar hoje isso, mas fica como digamos, uma dica extra para todo mundo. Terminou com um som mudo, uma consoante, foca naquela consoante. Opa, eu tô jogando uma letra I junto, tipo med, ou eu tô ficando só no med? Isso faz muita diferença em algumas palavras. Por exemplo, se eu for pronunciar essa palavra aqui, ó, lembrando que em inglês a gente não pronuncia quando termina com a letra I. Eu pronuncio assim, have. Se eu for pronunciar igual eu falo no português, heavy, eu criei outra palavra, eu criei essa aqui, ó, pesado, heavy. Ok? Só uma informação extra. Nice. And Gi, let's finish with you, Gi. Oh my God. Sam, check. Back. Step, Ó, then. isso. Só para reforçar,
terminou com consoante, né? Que não é R, não é L. Então, o som vai ser sempre de E. Check. check, Uhum. peck, pet, then, oh, check, Ué, whack, whack, whack. whack. Nice. Legal. Primeiro som, check. Agora a gente vai misturar um pouquinho essas coisas. Vamos falar sobre um segundo som, sobre a letter A, que é o som real da letter A. Porque quando eu estou falando o alfabeto, eu falo A, B, C, A. Quando que esse som acontece? Sempre que a palavra terminar em uma consoante, que novamente não seja R, tá vendo? O R está sendo excluído de tudo aqui. Que não seja R, qualquer consoante, seguida da letter E, né, que é a letter E em inglês, a gente tem esse A. Tipo, age. Olha lá, porque a gente tem essa letter E no final e a gente não pronuncia. Todas as palavras em inglês que terminam com isso aqui, ó, a gente não pronuncia, ok? Então, age, ate, bake, bathe, bathe, cane, cape. Got it? Vocês sabem o que a gente vai fazer agora, né? Então, deixa isso aí no mudo e vamos praticar esse som de A. A. Bora lá, gente. Ok, já vou separando aqui quem vai me ajudar nessa. Agora sim, Jéssica Domingues. Can be... Let me see. Gi. Flávio. Andressa. And... everybody. And Jéssica Sanches. Todo mundo vai conseguir participar nessa. Vamos treinar então? Jéssica Domingues, can you help us? Ate, bake, bate, cane, cape. Excellent, legal. Focando bem aqui, ó, finalizando no som da consoante mesmo. Gi. Dame, date, fade, face, glade, haste, Jake. Jake. Temos uma coisa, o que tem em português com esse nome aqui, Glade? Tem algo em português, né? Uma marca. Né? Acho que é. É um negocinho de banheiro, não é? De cheirinho? É meu concorrente ainda, hein? Não Teu fez bom concorrente. ar. Não vamos falar de Glade aqui, não. Eliminado. É. Flávio, next. Lake, late, make, mail, main, mate, pale. Boa. A vontade de falar mané é grande, né? Mas Maine. Maine is Juba. Maine. Nice. Andressa. Pain, paste, Boa. pave, rake, wrap, Uh, rate, Sam, yes, rate and Sam. Can you repeat this? rape, Rape. Boa. rape. That's nice. Nice. E olha só que legal, porque se eu tirasse a última letra, se eu ignorasse ela da existência, né? A gente parasse aqui, ó.
Já muda, né? Porque a regra passada terminou com consoante. Rap, rap. Muito bom. And Jessica. Last one. Shake, take, tape, then wake. Boa. That's it. Wake up, wake. Muito bom, gente. Vamos praticar agora. Vamos botar um level a mais aí. Vamos dificultar um pouquinho esse joguinho. Então, agora a gente é quase que um trava-língua, porque a gente tem duas pronúncias diferentes. A gente vai fazer mais uma prática para garantir que a gente vai realmente pegar essa pronúncia. E aí nós vamos praticar um pouquinho. Aí eu vou separar vocês em dupla e vocês vão criar algumas frasezinhas para mim. Então, vamos primeiro focar nisso aqui, ó. A gente tem as duas pronúncias, que é a pronúncia de é e ei. At, ate, back, bake, bad, bait. Ok? Vamos praticar um pouquinho delas agora, então. Eu vou pedir para duas pessoas praticarem essas pronúncias comigo aqui. Eu vou pedir para Gi. Gi, você vai fazer a coluna número 1 e, Flávio, você faz a coluna número 2. Bora lá? Gi, please. At, ate, back, bake, bad, bait, bad, base, Boa. can, cane, cane, cane. Cane. Aham. Cap, cape, then, then, then. Damn. Fed, fed, fade, fat, fate. Nice. Flávio. Hat, hate, lack, lake, mad, mate, past, paste, rap, rape, rat, rate, shack, shake, tack, take, tap, tape. There you go. Good people. Agora vamos lá. Ó, pega essa foto aqui, ó. Olha essa imagem bem, que a gente tem, inclusive, traduções. Então, at a gente usa para falar de horário, né? I'll be here at 5. I will see you tonight at 8. At. Back pode ser algumas coisas. Uma delas atrás. Ou costas, my back. For example, my cell phone is, I don't know, in the back of the chair. Possibility. Bad, mal, né? You were a bad person. Bath, banheira. Ou também a gente pode usar take a bath, tomar um banho. Can, conseguir, cap, boné. Dam é uma barragem de água. Fed é uma novidade. Fat, gordo, gorda. Ate é o passado de eat, que é comer, né? No passado eu comi, I ate. Bake, assar, I will bake a cake. Bade é o passado de oferecer, que é bid. Então, eu ofereci isso para tal pessoa, I bade. Bathe é o ato de tomar banho, é tipo take a shower, bathe, I will bathe myself, or I will go to the beach and bathe myself. Bathe. Cane é uma bengala, cape é uma capa, dame, uma dama. Fade é desaparecer, quem gosta de mexer com fotos e coisas, sempre tem um fade que é para fazer desaparecer um pouquinho. E fate, destino. Quem tiver celular, quem tá no computador e puder tirar um print, tira um print dessa tela aqui, eu vou enviar lá no grupo também, mas porque a gente vai fazer um trabalho em dupla agora. E aí, nesse trabalho, a gente vai criar algumas frases. Então, eu vou pausar a tela, vocês podem ir tirando suas fotinhos aí. Eu vou passar lá no grupo da mentoria essa foto também. Porque posso... Can I close it? Todo mundo já tirou? Boa, beleza. Então, o que vai acontecer agora? Nós estamos em 5 people.
Alguém ficará comigo. Eu vou dividir vocês em pares. Quem está em casa, quem está assistindo isso, reassistindo, enfim, vai fazer atividade também, mas sozinho, obviamente. Em conjunto, a ideia é criar pelo menos 5 frases utilizando essas palavras. Se for possível, tentar colocar ao menos 2 palavras em uma frase. Eu vou dar um exemplo que eu criei aqui, e meu exemplo eu avacalhei porque eu botei várias. Mas olha só algumas frases que eu criei. Yesterday, I ate a rat at 10 p.m. Então, a ideia é tentar colocar pelo menos 2 palavras com essas pronúncias de e ei, ou tipo rat, at, na mesma frase. E, em conjunto, vocês criarão 5 frases, ok? Então, se ajudando, vão falando e vão anotando, vão falando e vão anotando. Na sequência, eu vou pedir para vocês quais são essas frases aí que vocês criaram. Eu vou separar todo mundo agora em grupo, vou pausar a gravação. Vamos ver o que vocês criaram, então, com essas palavrinhas. Vou pedir para Flávio e Andressa começarem. Eu sei que vocês fizeram algumas, né? Umas 6, eu acho. Flávio, me compartilha aí 2 delas. Right. I have changed my cap for a cape. For a cape. Nice. Legal. E olha só, quando a gente está falando, fica o aprendizado. Quando a gente está falando sobre fazer uma troca, eu tenho algo e você tem algo e a gente faz essa troca acontecer, a gente exchange. Então, agora chegou o fim do ano, vai ter, por exemplo, troca de presentes, Natal, we exchange presents. Change é tipo, eu tenho uma roupa, agora eu vou trocar por outra roupa. Ah, beleza. Mas quando existe uma troca entre pessoas, exchange. Por isso que o intercâmbio se chama exchangeship, porque existe uma troca entre pessoas. Boa frase, cap and cape. Another one, Flávio. The dam is full due to the rain. Ah, is full due to the rain. Andressa. Eu escrevi as frases? Não escrevi, o Flávio escreveu todas. Flávio, vamos lá. Flávio, fala mais 2, então. Mas eu acho que eu lembro aqui tem uma que eu tinha começado a fazer. I like to bake a cake on weekends. I like to bake a cake on weekends. Boa. E a outra que eu tinha feito, acho é I can help the man with his cape. The man with his cape. With his cape? Yes. Nice. With I his can help the man with his cape. Boa, boa, boa. Nice. Temos até man aqui. Nice. Good sentences. G. Cane. Ah, with his cane, sorry. Gi, manda aí o que você / eu fizemos. 2 sentences. 3. Vou te dar uma mais. Yesterday, I ate hamburger in a restaurant in the back of my house. Okay, next one. Tomorrow, I will bet in my bed. No, tomorrow I will bathe in my bath. In my bath. Bathe in my bath. And one more. There is a fad on Instagram. Fade. There is a fad on Instagram. Fad on Instagram that people transform their pictures in avatars. In avatars. Although it will soon fade. It will soon fade. Nice. It will soon fade. Então, né, tem uma novidade, uma trend aí no Instagram. As pessoas transformam suas fotos em avatar. Although, né, however, porém, contudo, todavia, logo vai desaparecer.
That's it. E vamos finalizar então com a dupla de Jéssicas. Jéssica Domingues, manda uma delas. Peraí. Yesterday, I ate a cake at 9 p.m. Uhum. I have a bad fat about a day. I have a bad Fat Aham. about a day. Ah, ops. A dame? A dame? Day. Yeah. Ok, nice. Jéssica Sanches, a última. You can get a good fate. You can get a good fate. A good fate. Nice. Nice, nice, nice. Gente, muito legal. Então, esse é um pouquinho das variações que nós encontramos com a primeira letter, que é a letter A. A gente vai falar um pouquinho sobre a segunda letter, que é a letter I. A gente não vai fazer todo esse trabalho detalhado que nós fizemos agora de escrever, de prática. A gente vai focar um pouco mais na pronúncia, para depois falar sobre uma segunda coisa que é muito importante, que é connected speech. Então, vamos lá agora mudar essa letra e vamos falar sobre a letter I. Deixa eu... aqui. Vamos lá falar sobre letter I. Bom, letter I. Letter I, nós temos dois tipos de pronúncia que trabalharemos aqui, porém, temos mais na realidade. Então, a primeira pronúncia é essa pronúncia do Parece, como é que eu posso falar isso? Parece como se fosse um E. Opa. E. Quando a gente fala, por exemplo, teacher, qual que é a diferença disso aqui para isso aqui? Essa pronúncia aqui, ó, é tipo um E, B, 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 B. Então, como é que a gente pronunciaria, aliás, quando que isso acontece? Então, sempre que a palavra terminar em consoante e que essas consoantes não sejam isso aqui, ó. Que é tipo quando a gente tem o night, fight. Então, quando não for isso aqui, quando não for GH, GHT ou ND, tipo de find, a gente não vai colocar esse som. Fora isso, a gente sempre vai usar esse som de tipo um E. Um E. Que é been, been, be, bit, dim, fill, fin, fit. Então, teacher, eu sou fit. E parece um fit, né? Fit. Você é fit. Como se fosse realmente a letter E. Fit. Fit, kick, kit, lick, limb. Lint, lip, list, mill. Não sei o que é mill, mas você já sabe pronunciar. Mill. Se aproxima bem desse E. Le. Agora você já sabe falar a palavra feia, né? Bitch, que não é beach. Teacher, eu tenho medo de falar praia porque eu acho que eu vou falar outra. Se você focar no som do I, beach, pronto, você não falou nada errado, tá tudo bonito, beach. Ok? Então, quando vocês forem agora pronunciar, foca nisso aqui, ó. Ben. Não é bem um E, mas não é exatamente um I, é quase que uma mistura, né? Ben, ben. Vamos tentar, então, em silêncio, todo mundo, em voz alta, para praticar bem esse E, ben.
Okidoki. Esse é mais difícil, né? Esse é mais desafiador, porque a gente não tem um som assim. Quando a gente olha para a letter I, a vontade já é botar um I, mint. Mint aqui não, é mint. Mint. Fala, Teacher, Gi. parece que ele é mais, tipo, aqui, anasalado, Anasalado. ele fica mais Mint. aqui, travado. Perfeito, isso mesmo. Esse é um som que puxa bem essa estrutura aqui nasal. Quando a gente faz esse mint, mint. É bem esse som de mint. Isso mesmo. When. Se a gente parar para reparar no que acontece com o nosso nariz, parece dar uma pressãozinha. Sai aqui da garganta e puxa mais anasalado. Bin, sin, sit, win. That's it. Vamos praticar um pouquinho. Então, eu já vou pedir. Esse eu sei que é mais desafiador. Vamos começar então com a Jéssica Domingues. Pode ser Andressa. Pode ser Gi. Formamos um JAG, que não significa grandes coisas. Então, Jéssica Domingues, Andressa e Gi. Jéssica, please. Ben, bit, dim, fill, thin, bit, kick, kit, lick, limb. Kit, lick, limb. That's it. Andressa. Esse é difícil, hein? Vou precisar Esse de ajuda, é. talvez. A gente se ajuda, não tem problema. Land, lap, last, Cuidado com o e e o é. Le. le, Yes. list, List. list, mel, Me. mel, Milk. mel, mel, Me. Mint. ment, nossa, é muito difícil esse. Esse é mais difícil. Peck, Boa. pra mim só sai um pio ali. Não tem outro jeito de falar ser esse. Uma prática legal é Pel, fazer tipo um pill. pel, Pen. pel, pen, ran, rap, Sem o é, fechadinho. Rip. rap, Rip. 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 Quando a gente tá fazendo esses sons abertos, tipo a nossa boca abre bastante, ó. A. Eu tenho uma grande Esse. dificuldade com as vogais mesmo no final. E ele é um som agora mais fechadinho. Então, ao invés de fazer abrir a boca é rip, ram. Rip, Isso, boa, ótimo. Pen. rip. Então, a boca abre bem pouquinho. Lint, lip, list, mill, mint, pick, pill, pen, rim, rip. Bem fechadinho. Vai tentando praticar aí, enquanto agora a Gi faz a última ali. Gi. Pen, sit, Sit. Sit, spit, 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 tilt, Tilt. sit, trip, will, win. Win, isso aí. Então, boca bem fechadinha sempre. Sin, sit, sick, spit, tilt, tip, trip, will, win. Will, win, win. É isso aí. Já sabemos um som para praticarmos fora da sessão de hoje. Esse é bom. E olha só onde mais que ele entra. This is... sei lá. Agora me vieram essas duas palavras na mente. This is. Ok? Alguém tem alguma dúvida com esse som? Eu sei que ele demanda prática. Lembra que eu falei lá no início, né? Pronúncia demanda prática. É isso, nada além de prática. Então não adianta vocês saírem de hoje e acharem que já vão falar tudo isso aqui maravilhosamente bem. Não vai acontecer. É prática.
Por isso que eu vou dar uns aplicativos para vocês depois praticarem um pouquinho. Aí a gente tem a outra pronúncia da letter I, que é definitivamente o som de I. E olha só o que se repete. Lembra que quando a gente falou que a letter A tem o som de A, quando termina com uma consoante e é seguido da letter E, olha o que vai acontecer aqui. A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai terminar com a letter E. Tipo, bite, dime, dive. Então, o som da vogal, ele é o mais... ele corresponde realmente ao som que a gente fala no ABC, A, B, C, quando ele vai terminar aqui ó, com a letter E no final. Então, eu não vou agora falar bit, porque para eu falar bit não pode ter aqui, ó, tem que terminar com consoante, bit. Se eu acrescento a letter E, bite, bit, bite, bite, dime, dive, file, fine, fire, five, kite. Pronto, achamos a razão de falarmos essas palavras desse jeito. Todas essas palavras agora com esse som de I. Lime, knife, mile, mine, nine, pie. E por aí vamos. Então, terminou com a letter E. Fazemos esse I. Vamos praticar mais um pouquinho? Então, agora cada um de vocês praticando em voz alta todas essas palavras. Cuidado! Quando termina com consoante ali, o T, a gente nunca pronunciamos a letter E. Sight, ripe. Let's go! Ok. Então, vamos lá, let's do it. Então, vamos colocar aqui Flávio, Jéssica, Sanches, Andressa, and Gi. Let's go, Flávio. Bite, dime, dive, file, fine, fire, five, kite. Flávio, você já está pronto para eu te contratar como... como meu... Como é que eu posso falar? Quem vai gravar as pronúncias para mim. Boa. Deixa eu ver aqui. Jéssica Sanches. Knife, lie, line, line, mile, mine, nine, pie. Boa. Andressa. Pike, pile, pine, Pile. pine, rap, Pronúncia? eu já esqueci. Ai. Pipe, sight, spite, strive, Boa. striving, Tile. tile. Boa. Tile. Good. And G, the last one. Time, drive, while, wife, wire. That's it. Muito bem, gente. Isso aí. Então, vamos ver algumas comparações aqui, ó. A gente tem aqui os dois, né? Que é o E, que eles são lá de dentro. E. É quase que tipo um E, bit, dim, fill. Bit, bite, dim, dime, fill, file, fin,
fine. Kit, kite. Então tem esse and I. 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 Vou pedir para 2 pessoas fazerem a leitura disso aqui para mim. Vem aqui a Jéssica Sanches e vem também a Andressa. Jéssica, let's go. Bit, bite. Dam, dime. Fill, file. Fin, fine. Kit, kite. Lamb, lime. Meal, mile. Boa, bonito. Nice. Can you repeat this, Jé? Kit. Kit, boa. Kit. Andressa, bora lá. Meu Deus. a Não, é gente quase que uma tortura falar isso. Gente, vamos lá. Pack, P, pick, fake, pel, I, pick, pike, pike, pel, pill, pile, yes. Pin, pine, boa. wrap, Rape, rape, right. ripe, set, Sit, sit, sight, boa. Ixi, é muito E. difícil esse, gente. Pensa no elefante. Elefante. Espelho. Spit. Spite, Nice. When. wine. Aê, garota. Isso. Boa. Algumas, só noção do que vocês estavam falando até agora, né? Para ter uma, uma noção mais exata. Então vamos lá. Bit é um pedaço. Eu quero só um pedaço disso. I want just a bit. Bite é morder. Tem um vídeo famoso, que, sei lá, dos anos 2000, eu acho, que era do Charlie. Eram 2 criancinhas no carro, aí o mais velho bota o dedo na boca do bebezinho e o Charlie morde. Daí ele fala, Charlie, you bit my finger, porque o passado de bite é bit. You bit my finger. Charlie, don't bite my finger. Bite, morder. Damn é escurecer, e dime são 10 centavos. I have a dime. Fill, completar. Por exemplo, vou completar o carro com gasolina. I will fill the car, the tank with gas. File, arquivo pasta. Fin, uma nadadeira. Fine, multar. Ou fine, I am fine today. Kit, é um kit, né? Kite, pipa. Limb, membro. Um membro do corpo, um membro. Limb. I have limbs on my body, membros no meu corpo. Lime, limão. Mill, moinho. Mile, milha. Win, vencer. Wine, vinho. Spit, cuspir. Spine, coluna. Nice? Curiosidades, minha gente. Antes das curiosidades, vamos praticar essas falas aqui, ó. I will bite your fin and drink a glass of wine. Essa pessoa já tá bêbada antes de beber. I will bite your fin, eu vou morder sua nadadeira e tomar uma taça de vinho. I will bite your fin and drink a glass of wine. Fin and drink a glass of wine. Boa. I will bite your fin and drink a glass of wine. G, Desculpa, 2. achei que tava no mudo. Não tem problema. Eu já ia pedir para alguém falar comigo. Você já fez, você previu o que eu ia fazer. G, 2. I have a kit of kites. I have a kit of kites. Flávio, please fill my glass with wine. Não circulei wine. Please fill my glass with wine. Jéssica, don't spit on the mill. You are going to get a fine. Jé? Me?
Yeah, you. Don't spit on the mill. You're going to get a fine. Don't spit on the mill. You are going to the fine. That's No, it. you are going to get a fine. Aham. Não cuspa no moinho, você vai ganhar uma multa. You're gonna get a fine. Curiosities about pronunciation, everyone. Como é que a gente fala? Primeiro, vocês conhecem esse cara aqui? Who is this? Quem é essa pessoa? Que era o galã, ou talvez ainda seja galã, né? Enfim. Tom Cruise. Cruz. Ah, ok. Boa. Esta é a pessoa. Como é que a gente fala o nome, o sobrenome dele? Eu falo. Alguém se arrisca? Você pode repetir? Como é que você falou ali? Cruise. Ah! Então, curiosidade número 1, sobre a pronúncia dessas duas letras juntas, da letra U e I juntas. Quando a gente tem palavras com essas duas letrinhas juntas, a gente fala um U, cruise. Eu não pronuncio a letra I. Cruise, Tom Cruise. Um terno, né, uma vestimenta mais social, é um suit. Tem aquela série de TV, acho que é Suits, que são ternos, suit. Juice, suco. Fruit. Então, eu não pronuncio a letter I. Eu não falo fruit. Fruit. Juice, suit, cruise. Só uma curiosidade, mas é bom para ter anotadinho e não esquecer. Segunda curiosidade é essa frase aqui, ó. É essa estrutura aqui, ó. Am going to. Gi, você pode ler essa frase para mim, assim como está? I'm going to study next weekend. I am going to study next weekend. Muito bem. Isso mesmo. No dia a dia, no inglês diário, é comum que a gente fale, poxa, essas pessoas falam rápido demais, eu não entendo nada. As pessoas não falam rápido demais. As pessoas fazem ligação de palavras, que é como o que a gente faz em português. Por exemplo, Opa, tá aqui, agora sim. Eu vou para a praia. Alguém fala isso? Eu vou para a praia? Não. A gente fala, eu vou para a praia. A gente fala, eu vou para a praia. Então, a gente vai transformando, né, o português em um português do dia a dia. E não é que eu estou falando rápido, eu estou modificando sons. Porque a gente é preguiçoso na hora de falar. E isso acontece em inglês também. Então, é muito comum que no inglês falado você não vai ouvir I am going to study next week. Alguém sabe alguma forma de transformar isso no inglês falado? Gonna? Ah, legal. Então, a Andressa nos deu uma opção. I'm gonna study next weekend. Que é, geralmente, né, algo que a gente aprende. E se eu falar para vocês que dá para deixar isso mais em inglês do dia a dia ainda. I'm gonna study next weekend. Eu posso falar I'm gonna study next weekend. I'm gonna study next weekend. I'm gonna study next weekend. Esse mona fica bem rápido. I'm gonna study next weekend. I'm gonna study next weekend. I'm gonna help you next weekend if you have questions about pronunciation. I'm gonna. Inglês do dia a dia. Ok? Curiosidade. Porque agora eu quero falar com você sobre isso, sobre essas conexões, o que a gente pode brincar com o inglês. E isso também é assunto para uma semana, 2 semanas, 1 mês. Professores estudam isso, sei lá, por um semestre. Então, eu vou dar para vocês um brilho do que é esse connected speech que a gente fala. É um som muito comum, e aí se vocês quiserem dividir o conteúdo, a gente vai sair agora um pouco de pronúncia de letras, e a gente vai entrar no que a gente chama de connected speech. Esse é o assunto que é sobre como linkar os sons e deixar a tua fala mais rápida. Connected speech. Um som muito comum que nós temos no português é esse tchau, né? Tchau. Gaúchos, tchê, tchau, tchê, que é esse tch.
que em inglês acontece, esse som existe quando nós estamos juntando as letras T e Y. Quando nós juntamos essas duas letras, a gente produz esse som de tch. Deixa eu ver se eu tenho já um exemplo para vocês. Vou mostrar esse exemplo aqui, ó. Então, esse som de tch, tch, T com... aqui, vamos abrir um pouquinho esses sons. Olha só. Aqui, ó, né? Temos a letra T e temos a letra Y. Então, juntou isso aqui, deu tch. Tch. Por exemplo, deixa eu compartilhar o som com vocês. I'll beat you there. Beat you. Tch, tch. Beat you. I'll beat you there. Eu posso falar isso, I will beat you there, ou tch, I'll beat you there. I'll beat you there. Eu posso falar, when she meets you, she'll love you. Ou eu posso falar, When she meets you, she'll love you. when she meets you, she'll love you. Eu posso falar, you need to face... aqui já é outro som, depois eu entro nesse. Vamos voltar aqui, ó. What is your name? Temos o T com o Y. Ignora ali o S, pode entrar junto quando é plural, não tem problema. What is your name? Ou What's your name? what's your name? Mas, teacher, essa pessoa fala muito rápido, nem o what is your name eu não entendi. Por que que você não entendeu? Porque você não soube fazer essa junção de sons. Porque esses dois sons juntos, eles viram um outro som. What's your name? What's your name? What's your name? Outra possibilidade. It is your lucky day. It's your lucky day. It's your lucky day. It's your lucky day. It's your lucky day. Isn't that your friend? Opa, podemos juntar isso aqui. Isn't that your friend? That's your friend. That's your friend. I met you yesterday. Opa, I met you yesterday. I met you yesterday. I met you yesterday. I met you yesterday. What's your name? It's your lucky day. It's your lucky day. Is that your friend? Ch, ch. Good? Segundo som. Vamos voltar lá para o som. Segundo som, agora é com S e Y, que é o nosso som de chuva, xícara. Percebe que parece muito, só que é sem o T na frente? É diferente eu falar tchau e tchau. Eu lembro que na época de MSN, alguma coisa assim, tinha muito, tchau, tchau, que é tchau. Então é diferente eu fazer esse som de tchu e o som de chu, de xícara e chuva. Então, quando eu tenho S e Y, vira esse sh, que é a chuva, é a xícara. Por exemplo... Opa. I hope you pass your class. I hope you pass your class. Pass your class. Teacher, ela não falou pass. Ela realmente, na verdade, ela falou pass, mas você não compreendeu porque o som do S ficou nulo, né? A gente substituiu pelo X. I hope you pass your test. Miss, don't miss your train. Don't miss your train. Don't miss your train. Miss, o que é miss? Missure, missure. O que é missure? Teacher, não sei o que é missure. Miss your, porque quando termina com S e começa com Y, missure. Don't miss your train. Don't miss your train. I hope you pass. You pass. I hope you... Agora eu buguei aqui. I hope you pass your test. Your test, your class. I hope you pass your class. Ok? Duas possibilidades. Vou voltar nessa aqui também, ó, porque tem o som do S, ó. Face. S. Face. You need to face your fears. You need to face your fears. Your fears. Your fears. You need to face your fears. Quero ver se vocês vão pegar isso aqui. Olha só. São 3 áudios diferentes. Eu vou clicar. Escrevam o que vocês acham que a pessoa falou nesse áudio. Eu vou pedir para alguém me dar a luz aí o que aconteceu.
Então, é uma atividade para você reconhecer esse som. Quais são os sons que a gente está vendo? Esse aqui do ch, do tchê, tchererê, tchê, tchau, what's your name, what's your name. E estamos vendo também o som da xícara, sh, don't miss your train, SY. Tchê, tchererê, TS, 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 com Y, ou T com Y. T, that's your friend. Vamos lá, então. Estou curiosa para ver quem vai pegar. Number 1, pay attention. That's your notebook, right? One more time. That's your notebook, right? Anotem o que vocês acham aí. A gente vai para o number 2. No fim, a gente verifica se vocês acertaram. Number 2. How about you? One more time. How about you? Okay. And let's finish with number 3. What's your Wi-Fi password? One more time. What's your Wi-Fi password? Será que deu? Let's see. Então vamos lá. Click here for the answers. That's your notebook, right? Juntando aquele sonzinho. That's your notebook, right? That's your notebook, right? That's your notebook. Alguém fez algo diferente? Gi? Manda aí, Gi. Essa Andressa? primeira eu não consegui entender. Não, Essa eu, não- that's eu- your... eu nem Não. arrisquei escrever. Agora as outras duas eu consegui, acertei. Massa. O Gi deu o que pra você no number 1 ali? Ou não deu nada? That's your pocket, right? Ah. That's your. Aquele som do ch. That's your notebook, right? That's your notebook, right? How about chew? How about you? How about you? And what's your Wi-Fi password? Wi-Fi password? What's your Wi-Fi password? Quem trabalha ou quem mexe com inglês, por exemplo, tem que falar com pessoas por mensagem de voz ou chamada, precisa desse inglês, né, essa escuta, isso aqui é bem importante, bem importante. What's your Wi-Fi password? Legal, primeira passamos bem. Vamos para a segunda, e depois a gente pratica tudo num geral. Na segunda, acontece quando eu tenho o som da letter Z com o som do Y. Então, eu tenho o Z com Y, a gente vai ter o som que a gente faz em português, que é j, tipo a palavra já. Já, j, já, j. Vamos ver alguns exemplos aqui. Deixa eu ver. Here's some common... Não, aqui eu could... tá certo. Acho que eu pulei. A gente inverteu o jogo. Vamos começar aqui. Então tá, então vamos lá. Então, quando nós temos o som de Z com Y, fica esse j. Vamos achar o Z com Y. Z com Y. Does your roommate cook? Percebe que eu não falei does your, eu falei does your. Does your roommate cook? Does your. Does your roommate cook? Does your roommate cook? Does your roommate cook? Does your roommate cook? Outro exemplo. Has. A teacher é um S. Som de Z. Has. Has your plane landed? Has your plane landed? Has your plane landed? J. Ok? J. Segundo som é o som da letter D com a letter Y. A gente tem uma junção, é como se eu pegasse esse já, esse J, e botasse um D na frente, que é o som que nós fazemos na palavra jacho, 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 j. E aí a gente tem Would you mind? j, would you mind? Had you ever been there before? Had you,
de acho. Had you ever been there before? Opa. What did you do last weekend? What did you do last weekend? Mais uma. Mr. Kim wanted you to call him. Wanted you to call him. De acho, já. Ok? Vamos ver o que vai rolar daqui. Então, o que é importante agora a gente lembrar é que nós temos duas possibilidades de som, que pode ser o som do j, tipo, vamos voltar aqui no j, does your, has your, j. E o som do j and j. Vamos ver o que vocês pegaram, se vocês vão pegar alguma coisa agora. Number 1. Deixa ele finalizar e iniciaremos aqui. Let's go. Where did you get that? One more time. Where did you get that? Where did you get that? Okay. Number 2. I read your paper. I read your paper. J. I read your paper. Number 3. Could you move, please? J. Could you move, please? Mais difícil que a outra, mais fácil que a outra. Ou mesma coisa. Tão confuso quanto. Ok? Vamos ver então as respostas? Número 1. Where did you get that? 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 Onde você pegou isso, aquilo? Where did you get that? I read, passado de read, I read your paper. I read your paper. I read your paper. I read your paper. E could you move, please? Could you move, please? Alguém conseguiu acertar todas, like 100%? No? No. Okay. Did you, read you, could you move, please? Treinar um pouquinho? Vamos treinar um pouquinho. Então, agora eu vou pedir para 2 pessoas me ajudarem com essa primeira parte aqui e 2 pessoas para me ajudarem com essa segunda parte aqui. Vamos lá, então, eu vou começar com esses sons aqui. Eu vou dividir essa parte em red, alguém vai falar bastante, e green. São sons diferentes. Então, esse aqui é o som do j, e o verde é o som do, vamos botar aqui, Does your roommate cook? j. Vou pedir pro Flávio. Flávio, vamos fazer o vermelho? Eu vou botar para você escutar e aí você fala. Would you mind? Would you mind? Uhum. Had you ever been there before? Had you ever been there before? What did you do last weekend? What did you do last weekend? Uhum. What did you do last weekend? Mr. Kim wanted you to call him. Mr. Kim wanted you to call him. Wanted you to call him. Wanted you to call him. Nice. Here. He reads you a book. He reads you a book. Read you a book. And the last one, Don't bite the hand that feeds you. feed you. Don't bite the hand that feeds you. Uhum. Andressa, não fuja de mim.
Andressa, esse é o som do J. Does your. Has your. Então vamos lá. Number 1, Andressa. Does your roommate cook? Does your roommate cook? Nice. Has your. Has your plane landed? Has your plane landed? Has your plane landed? Nice, Landed. nice. Jéssica e Angie, agora vai ser com vocês. Vamos mudar. E quem aí não está praticando comigo aqui pode fazer, pode tentar fazer também sem o microfone ali. Então vamos lá. Temos 2 sons aqui. Temos o som do tchê, tchau, que é este som aqui. Tchau, 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 tchau. E temos o outro som, que é o som da xícara. Ok? Então, vamos lá agora com o Gi. Gi, você vai ser o verde. Jéssica será o laranja. Vou colocar o som do tchau. What's your name? Gi. What's your name? What's your name? What's your name? Tch. It's your lucky day. Chore. Chore. It's your lucky day. Eat your lucky day. Eat your lucky day. I'm sorry this hurt you. Hurt you. I'm sorry this hurt you. Nice. Isn't that your friend? That chore. Isn't that your friend? Met you. I met you yesterday. I met you yesterday. There you go. Jéssica, som da xícara. Pasture. Pasture. I hope you pass your class. I hope you pass. Oh my gosh. I hope you pass your class. Boa. A vontade é algo que a gente vem. A gente tem um costume tão grande de falar esse S porque ele tá ali de verdade. Que na hora de fazer essa troca, a gente tem que lutar contra o nosso cérebro para que o nosso cérebro não faça aquilo acontecer. E isso tem uma razão, que tem tudo a ver com a pronúncia, porque o movimento que a gente faz na nossa fala é um movimento musculoesquelético, ou seja, existe uma memória do seu cérebro que foi implantada no teu músculo para que você fale daquele jeito. Então, por isso que muita gente fala, poxa, a pronúncia é tão difícil, né? Por que a gente fala por que pessoas falam que pronúncia é difícil? Porque a pronúncia que você faz hoje é algo que você precisou repetir tanto que ficou gravado no teu músculo. Então, às vezes eu ouvi o X e eu quero falar aquele X, ele não vai vir. Por quê? Porque é uma memória que foi implantada no teu músculo. E aí, para você quebrar essa memória e implantar uma outra, precisa de prática, muita prática. Então, I hope you pass your class. Jé, next. Don't miss your train. Don't miss your train. Nice! Don't miss your train! That's it, people! Very good, very good. Bom, deixa eu mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Esse é um site que eu vou passar para vocês treinarem o quanto vocês quiserem. Dá para praticar aqui de novo. Dá para clicar e praticar. É isso, prática em voz alta. Prática, prática e prática. Quanto mais, melhor. E aqui nós temos uma conversinha entre Jessie e acho que é Siki, talvez. É um nome diferente esse. A gente vai praticar rapidamente essa conversinha para ver o quanto vocês estão compreendendo. E na sequência a gente vai confirmar as respostas. Vamos lá, então. Eu vou clicar 2 vezes no áudio de cada uma dessas pessoas. Mas o que é importante a gente saber? O contexto. Então, qual que é o contexto? A gente vai escutar, listen to the dialogue between Jessie and Siki, talking about their fall class schedules. Então, eles estão falando sobre o schedule em português. O calendário de aulas dessa temporada. Então, você pode escutar quantas vezes você quiser e tente escrever no seu caderno exatamente o que você escutou. O que você acha que você escutou. Ok? Da maneira que você acha que o negócio foi feito.
Vamos lá, então. Preparem-se. Let's start with Jessie. So, what you taking this fall? One more time. So, what you taking this fall? The last time. So, what you taking this fall? Tem um som aí do ch. What you. Ch. Vamos pro SIC. Pula a linha aí e vamos para o SIC. Well, the management class I wanted filled up, so I guess I need an elective. What about you? Pegou só o final, anota o final. Anota algo. Well, the management class I wanted filled up, so I guess I need an elective. What about you? Tem um to por aí também, lá no final. Vou mais uma vez. Se pegar uma palavra, anota essa palavra. Se pegar três palavrinhas, anota essas três palavrinhas. Vamos lá. Well, the management class I wanted filled up, so I guess I need an elective. What about you? Vamos para a terceira. Jessie agora falando com ele. Ok. Posso ir? Estou vendo que alguns estão escrevendo. Vamos lá, então. Pay attention. A lot of classes, but you should take stats. Chew. Mais uma vez. A lot of classes, but you should take stats. A lot of classes, but you should take stats. Ok. Seek again. Who'd you take it with? J. Tem aquele som do J, do jacho. J. Who'd you take it with? Last time. Who'd you take it with? Jessie again. Ramirez. I think I told you about her before. Ramirez. I think I told you about her before. Last time. Ramirez. I think I told you about her before. J. Tá quase. Seek. Did you like her? Mais uma vez, one more time. Did you like her? And the last time. Did you like her? J. E vamos finalizar então com a Jessie. Yeah, she's a great teacher. One more. Yeah, she's a great teacher. Ok. Desafiador esse, né? Esse foi desafiador. Então vamos ver as respostas. Vamos lá. Eu vou botar a primeira frasezinha aqui da Jessie. So, what you taking this fall? What you taking? What you're taking? What you're taking this fall? Take a gente usa para falar de aulas, tipo, I'm gonna take, olha o Mona, I'm gonna take English class this fall. I'm gonna take maths class this fall. I'm gonna take geography class. Quando a gente está falando que vai estudar algo, é take essa matéria. I'm gonna take... Vamos ver a segunda ali, que a segunda eu acho que pegou muita gente. Seek. Well, the management class I wanted filled up, so I guess I need an elective. What about you? What about you? Alguém pegou what about you? What about you? Legal. Jessie. A lot of classes, but you should take stats. But you should take stats. Stats é estatística. Aí, claro que dificulta ainda mais se a gente não sabe vocabulário, né? Mas o legal é ver vocês pegando essa parte aqui, ó, quando a gente consegue fazer essa junção de sons, né? One step at a time. A lot of classes, but you should take stats. Who did you? Vamos ver ali. É o terceiro. Fourth. Who'd you take it with? 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 Who did you take it with? Jessie Ramirez. Ramirez. I think I told you about her before. I told you.
I told you about her before. About her before. Siki, Did you like her? did you like her? Did you like her? And Yeah, she's a great teacher. she's a great teacher. Ó, enviarei esse site para vocês. Usem, abusem desse site, tá? Eu sei que dá um leve desespero quando a gente escuta um monte de coisa que parece fora do nosso alcance, né? Mas é, como eu falei, one step at a time, é um passinho de cada vez. Eu não tenho como chegar nesse connected speech se primeiro eu não entendo aquela pronúncia das vogais. Então, uma coisinha de cada vez. Essa aula vai ficar gravada para vocês assistirem, reassistirem, sempre que vocês precisarem. Eu vou subir ela para o YouTube e vocês terão um link para sempre. Mas eu quero deixar com vocês algumas coisas bem legais. Primeiro de tudo, eu separei 3 aplicativos de celular, que são aplicativos muito legais. O primeiro deles é o aplicativo Laura. Deixa eu mostrar aqui. Tentar mostrar... tá vendo aqui nesse cantinho Laura? Laura. L-O-O-L-O-O-R-A. Botar aqui no chat, Laura. Só que tem um porém. O Laura foi criado faz alguns, sei lá, tem algum tempinho, talvez menos de um ano. Inicialmente ele foi criado para iPhone. Caso você não tenha iPhone, eu não sei te dizer se ele existe. Caso você tenha iPhone, ele é um aplicativo muito legal. Vou tentar abrir ele rapidamente para mostrar para você. Ele é um aplicativo pago, mas que tem, obviamente, a parte gratuita. Eu não pago ele, eu tenho a parte gratuita, então tem ali a tua daily lesson, não sei se tá mostrando bonitinho, que é a tua atividade diária. Você pode definir, todo dia esse horário, 10 horas da noite, eu quero praticar por 5 minutos. Legal. Ele vai todo dia esse horário te lembrar. E o que você faz dentro do Laura? Deixa eu start lesson aqui para ver se eu consigo mostrar para você. Então, tem algumas palavras que ele vai... Ele é bem engraçadinho, na verdade. Tem algumas palavras que ele vai fazer você treinar a pronúncia. Só que depois disso, treinei a pronúncia de weird. Você clica em Let's Talk. It's been a while. What are your plans for the weekend? Então, o aplicativo vai te perguntar algumas coisas. Good morning, Letícia. It's been a while. E aí você pode clicar ali para traduzir, você aprender algumas palavras novas. E você clica aqui no botãozinho para você conversar e você dar a resposta. What are your plans for the weekend? Sei lá, vou inventar alguma coisa aqui. Acho que eu tenho que segurar. Espera aí. Good morning. I don't really have plans for the weekend. Aí ficou a minha resposta ali. Good morning. E aí você vai criando uma conversa. Então, não é simplesmente... Eu sei que tem alguns outros aplicativos que você consegue repetir, mas aqui você cria uma conversa, como se você estivesse conversando com uma pessoa. E o legal é porque, assim, falei ali, good morning, I don't really have plans for the weekend. E ela respondeu, that's too bad. What do you want to do this weekend? I'm going to the beach. E aí você pode clicar, se você pronuncia alguma coisa de uma forma diferente, você clica e você escuta e tenta repetir essa pronúncia. É muito legal para treinar seu speaking, para treinar pronúncia. Bem legal mesmo. E para aprender vocabulário. O segundo, para treinar pronúncia, é um famoso nas redes sociais, que é aqui nesse cantinho, o Elsa Speak. Talvez vocês já tenham visto alguma propaganda. Vou deixar aqui de novo só para ver o Elsa Speak. Bem legal para treinar pronúncia, porque esse aplicativo é bem detalhista. Então, aqui você não vai conversar. Você vai ter, por exemplo, uma frase para você ler, você vai gravar a tua frase, gravou a tua frase, você vai receber automaticamente coisinhas que você pode melhorar. Por exemplo, a entonação, aí você escuta, repete. A palavrinha, o som, aí ele te ensina qual que é o som. O som é esse aqui.
Porque quando as palavras terminam com uma consoante, nós fazemos esse som. Então, você aprende o som e por que que o som é daquela forma. Bem legal. E a minha terceira dica é um aplicativo também muito legal. Existe uma técnica em inglês para você aprender inglês e aprender a se expressar melhor, que é a técnica chamada de shadowing. Deixa eu botar no chat ali o Elsa Speak. A técnica de shadowing. A técnica de shadowing nada mais é do que você ver um vídeo, por exemplo, e aí esse vídeo ele vai ter, obviamente, palavras, né? Vai ter um texto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, tá muito claro aqui. Ele vai ter um texto. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Aê! Então tem um vídeo ali, você assiste o vídeo e tem esse texto. Você vai escutar e aqui do lado tem um botãozinho para você gravar. Aí você vai ler e vai falar, tá bom? Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of the Congress, my fellow Americans, tonight. Você vai tentar repetir exatamente da maneira como você escutou. Com a mesma entonação, com a mesma pronúncia, exatamente do mesmo jeito. E aí o aplicativo também vai fazer todas as correções. O legal porque você tem o texto ao lado, você vai escutar o vídeo, reescutar quantas vezes forem necessárias, e ele vai te dar esse guia para ajudar na tua pronúncia, na tua comunicação, na tua entonação. Então, são 3 aplicativos que eu sugiro, assim, de olhos fechados para todos vocês. Testa cada um deles, veja qual você se adapta de melhor forma. E aí tenta, Como chama esse último? Desculpa. Boa pergunta, importante. Se chama shadowing. Eu vou compartilhar todos eles ali no grupo depois. Então, é o Laura, o Elsa Speak e o shadowing. De certeza não, quase certeza que o Laura é só para iPhone. Mas vale procurar para testar. Caso, né, faz um tempinho que foi lançado, talvez agora já tenha para Android também. Segunda questão, deixa eu ver aqui, deixa eu seguir meu planinho. Então, os melhores apps. Com relação a dicas de estudos para vocês, uma coisa que eu friso muito, gente, friso muito. Aprender uma nova língua vai ser uma realidade para você se você tiver uma rotina com ela. Você não vai ter um bom desenvolvimento, você pode até aprender, mas você não vai ter um bom desenvolvimento se você não tiver um contato, uma frequência. Não importa se você sentar hoje, você ficar aqui 4 horas estudando comigo. O nosso cérebro, ele precisa da repetição. Até estava conversando com a Andressa, porque ela estuda utilizando uma técnica, que é uma técnica de repetição. Como é que é o nome da técnica mesmo, Andressa? Eu até ensino essa técnica nos meus cursos. Não, ela é um aplicativo, né, que eu uso, que chama Poker. Legal. Daí são cards que você coloca. Eu coloco Legal. toda semana para repetição espaçada. Repetição espaçada, esse é o nome da técnica. É isso mesmo. Então, o nosso cérebro, ele precisa da repetição. Então, de nada importa você sair da aula de hoje e achar que, poxa, vou revolucionar agora com a minha pronúncia, porque você não vai. Você, daqui a pouco, amanhã, acho que em 24 horas, você esquece uma porcentagem, acho que 20%, 30% do que você viu no dia anterior, em uma semana 70%. Então, é muito importante que você quer agora dar um plus na tua pronúncia, use esses aplicativos para fortificar o que você aprendeu e mantenha essa frequência. A frequência é o como é que se fala, o que modifica realmente o teu jogo. É o que vai fazer você realmente subir de level. Fazer revolucionar o teu inglês. Sem frequência você não chega a nenhum lugar. Ganha do talento, né? Exatamente. E isso é nítido, porque eu tenho alunos que estudam enfim, diferentes formatos de aula, eu tenho os alunos que aplicam, por exemplo, os study plans, tem alunos que não aplicam, e é nítido, eu consigo ver, não preciso nem perguntar para a pessoa se fez o study plan ou não, porque a gente percebe isso, a frequência faz isso. O Flávio é um que se esforça bastante, agita, todos aqui que estão aqui, né? Todas as pessoas que estão aqui se esforçam bastante para fazer isso funcionar. E é nítida a diferença. Quem não coloca o study plan, né, Gi? A Gi está sempre colocando ali em dia e eu consigo ver o progresso dela de uma forma absurda
quando comparado a outros alunos que estão, por exemplo, no mesmo nível dela e que não colocam o study plan em dia. Por quê? Porque é esse contato que ela tem durante a semana, essa frequência faz diferença, faz muita diferença. Então, utilizem aplicativos, utilizem vídeos do YouTube, mas nunca de forma aleatória. Se você está estudando, por exemplo, agora eu estou estudando o passado, não começa a se jogar em 1000 coisas do YouTube, do Instagram, de, sabe, assuntos lá e cá, porque isso não vai reforçar na tua memória aquele assunto que você está aprendendo hoje. E talvez você não aprenda aquele que você está aprendendo hoje e você deixe também de aprender esse que você está vendo nos vídeos. Então, foca de uma vez naquilo, repete, 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 foca em outro assunto, repete, 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 estimula isso em você. Combinado? Gente, para todo mundo que está na mentoria, mesmo quem não veio, teve um pessoal que não pôde participar hoje, todos vocês têm até 10% de desconto nos cursos do ano que vem. Para os cursos, os módulos, as aulas de speaking, o light up e tudo mais, são R$20 de desconto, dá praticamente 10% de desconto. E para quem for iniciar no Ramp Up, que é essa mentoria para alunos iniciantes básicos, são R$300 de desconto, porque o montante final é maior. O Ramp Up é uma mentoria, digamos, premium de 3 meses, para em 3 meses sair do zero para chegar num nível independente. Então, são 2 anos de estudo em 3 meses. O desconto é de R$300. Se vocês são meus alunos e vocês indicam pessoas, você ganha, né, esse desconto. Quem já está aqui já vai ganhar o desconto de qualquer forma, mas a pessoa também ganha esse desconto. O indicado também vai ganhar esse desconto. Tanto para o Ramp Up, esses R$300, quanto para as aulas de, enfim, de speaking, todos os outros formatos de aula. Combinado? Muito bem. Saindo assustado ou saindo com algumas... Não sei, como é que você tá? Processando. Eu vejo que esse negócio do nosso ouvido mesmo é a repetição também. Assim como a gente lembrar das palavras, da formação das frases, o escutar, ele faz diferença, assim. Então, talvez alguns ali foi a primeira vez que eu escutei e fiquei, meu Deus, entendi. Mas vai ser a repetição. A prática. E uma coisa que é legal é que, assim, quando a gente também vê essa frequência e essa evolução, pequenos passos, a gente também se anima, tipo, eu quero mais. É muito legal. Isso mesmo. Porque a gente vê o progresso acontecendo, né? E aí dá vontade de querer mais, eu quero... Poxa, tá dando certo. Legal. Flávio, tá saindo assustado? Como é que você tá saindo? Não, tranquilo, acho que foi super interessante. Eu acho que é justamente essa confusãozinha que acontece no nosso cérebro, né? Acho que comentei contigo que eu tive contato com pessoas de fora recente, então é justamente aí, porque eles falam de uma forma e o cérebro acaba ficando confuso, né? Que a gente está acostumado a ouvir de uma forma mais light, mais transparente, né? Mas aí eles pausado, exato. Mas acho que a gente tem que treinar o ouvido justamente para isso. Acho que a constância vai ajudar a gente com isso. Sim, e é bem legal deixar isso bem claro, porque se a gente pegar qualquer, sei lá, artigo científico, pesquisa sobre a fala, a nossa fala, ela acontece depois que o nosso ouvido se acostumou com os sons. Então, para que o nosso inglês, de fato, consiga existir, a gente precisa ouvir muito. Muito. Então, assim, antes de qualquer coisa, tenha muito contato com o inglês. Escute muito inglês. Escute podcasts, sei lá, entre em contato com animação. Tem dicas de vídeo. podcast aí também? Alguém aqui escuta algum podcast? Eu sei que eu tenho alguns alunos que adoram ouvir podcasts. Eu não sou fã de podcast, mas eu tenho uma lista que eu posso indicar para vocês. Manda uma lista também. Vou abrir o Spotify, ele já vai falar. Até esses programas de notícia mesmo, né? Spotify, tipo NPR News, CNN americana. Sim. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o nosso grupo aberto para vocês poderem deixar sugestões que vocês usam no dia a dia.
E aí vocês podem, o que vocês hoje fazem, que vocês acham que é uma boa dica para quem não conhece e não tem podcast, não acompanha um canal no YouTube, isso, aquilo, deixa lá, aí eu faço um compilado aí com essas informações, e eu tenho várias indicações também. English Listening Spotify, legal. Então, vou deixar aberto lá, daí vocês vão colocando o que vocês escutam, o que vocês fazem hoje. Mas assim, tudo, quando eu falo listening, é tudo. É filme, é série, é um vídeo, é entrar em contato com... A Jéssica a Jéssica tá saindo na frente aqui, porque a Jéssica hoje mora nos Estados Unidos, né, Jé? Então, ela tem, de fato, contato todo dia. Primeira vez que eu cheguei no aeroporto, as pessoas falando comigo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu achei que eu tinha um nível intermediário, não tô entendendo nada. Foi bem difícil. É sensacional. Mas porque a gente não tem costume de ouvir, né, determinados sons. E como é que você tá saindo, Jé? Algumas coisas fizeram sentido para ti? Muita coisa nova? Fizeram. Umas 2 semanas atrás eu fiz um teste de inglês em 2 escolas para poder começar um curso de inglês que eles dão para imigrante. Daí eu tive que fazer o teste para ver qual que era o meu nível e qual turma eu entraria. Para gramática eu tirei no nível 6, que era um dos máximos, eu fiquei muito feliz, mas para listening eu tirei nível 4, quase um 5, mas não era um 5. E colocaram 2 tipos de áudio, um áudio que era mais devagar, que dava para entender melhor, e um áudio igual você colocou no último aí, que era super rápido. E eu fiquei, meu Deus. No segundo, a minha nota foi tão... Quando foi tão rápido, eu não entendi quase nada, que ela falou, só tem um outro nível, para depois você poder repetir a prova daqui, sei lá, 2, 3 meses, e ver como que você tá evoluindo. Sim. Mas é isso, é ouvir, às vezes, dependendo se fala muito rápido e conecta muitas palavras, eu não entendo, e aí a pessoa precisa repetir e devagar. Sim. Então, se repetir devagar, eu consigo entender, eu consigo ter uma conversa, mas se falar, blá, 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 eu digo, meu Deus, E faz diferença, né? E como faz diferença essa junção de sons, esse dija. Esse dija já mudou tudo ali, não é mais did you, é dija, meu Deus, que rolo que deu naquela frase ali, que eu não entendi nada. Então, essa junção de sons realmente modifica bastante. Andressa, nosso primeiro encontro, como é que foi aí? Eu gostei, e mais do que nunca é o que eu venho pensando mesmo, é repetição, né? Tipo, a gente aprende por repetição, então, às vezes, mesmo que eu tenho muito isso, tipo, tô animada aqui, putz, daí eu vou ouvir alguma coisa, mas eu não entendi nada, daí desanimo e daí fica nesses altos e baixos, sabe? Acho que o que a gente tem que tentar manter é uma constância mesmo, né? Isso mesmo. Porque daí você começa a realmente sentir. E saber que vai ser difícil mesmo, não é a nossa língua materna, né? Então, vai demorar para aprender, né? É um processo. Sim. O que eu tenho que procurado fazer é curtir mais esse processo, sabe? Porque não pode ser algo, obrigação, chato pra caramba. Eu tenho tentado mudar esse meu mindset, sabe? Para ver se a coisa flui melhor. Sim, e uma coisa positiva, algumas coisas, né? Algumas considerações. Uma coisa bem positiva, que é o que eu tento trazer sempre para as aulas aqui, claro, hoje é um foco diferente, mas para as nossas aulas durante a semana, a gente precisa aprender aquilo que a gente gosta e não gosta com assuntos que a gente gosta. E com assuntos que são importantes para a gente. Então, se você, sei lá, se você curte muito viajar, é um assunto que tem que estar presente na tua linha de aprendizado. Você tem que falar sobre viagem, você tem que falar sobre o que você gosta. Eu preciso usar inglês no trabalho muito. Esse é o meu objetivo. Vamos focar nisso, né? Precisa ter essa ligação com aquilo que faz sentido para ti. Para que torne a tua linha de aprendizagem mais suave, para que não seja algo maçante. E uma segunda coisa que tem relação com o que você falou, lembra que a pronúncia, ela acontece por conta do nosso cérebro, né, das ligações que são impostas ali no músculo. É uma memória muscular. Então, pronúncia, fala é memória muscular. Se você não tem os teus músculos aqui trabalhados, você não consegue falar, eles atrofiam.
Então, o que que é atrofiar o músculo? Imagina que você vai para a academia e você está com o teu braço aqui ó, realmente atrofiado, ele não está esticando. Você vai conseguir erguer peso? Você vai conseguir fazer algo? Não. Você vai ter que começar a fazer, sei lá, às vezes uma fisioterapia, fazer um alongamento para ir esticando, esticando. Agora eu consigo. Então, vocês estão nesse processo com alguns sons, talvez com muitos sons em inglês. São sons que você não tem porque o teu músculo nunca fez esse som. Aquele som do sit, win, this is, bitch, né? É um som que não existe no português. Como que você vai querer fazer aquele som se você está trabalhando uma parte da tua musculatura que está atrofiada? Você precisa ir alongando, alongando. Você precisa. O que que é esse alongamento? É a prática, é tentar, é tentar. Ai, foi. Agora foi. Agora eu posso erguer peso, posso botar várias palavras numa frase só e mandar ver todas elas. Então, é músculo. Músculo a gente trabalha com a prática. Se você for para academia uma vez na semana, meu filho, minha filha, não vai adiantar muita coisa, não, né? Você não vai chegar naquele teu objetivo de sair de lá trincado pro verão. Vai crescer, né? Não vai crescer. Agora, se você vai um pouquinho, que seja 20 minutos todo dia, 30 minutos todo dia, você vai. Então, é a prática. Gente, legal. Olha, não deu tempo para aqueles minutinhos finais para eu tirar dúvidas que vocês tinham sobre palavras ou pronúncias específicas, mas eu vou deixar o chat lá aberto agora. Deem as dicas de vocês, o que vocês fazem hoje. A Gi já botou aqui. Gi, se você puder botar lá também. E aí, quem tiver dúvida também, aproveita, já manda aí. Durante o dia de hoje, eu vou passar algumas... eu tenho dúvida com relação àqueles sons do bot, brought, Eu vou passar algumas informações para vocês, eu vou tirar as dúvidas no dia de hoje. Aí amanhã eu já fecho, já encerro o grupo. Combinado? Muito obrigada por vocês estarem aqui, tirando o tempinho da manhã de vocês, né? Sábado. Também bem contente que vocês estão aqui, porque eu sei que é um passo bem importante, pronúncia bem importante. Gente, thank you so much, and that's it for today. See you, everyone. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Mana. Tchau. Boa semana.